Você consegue imaginar Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do Brasil, travando um momento tão profundo com Jair Bolsonaro, que suas palavras simplesmente somem e as lágrimas falam por si? Pois foi isso que aconteceu. Um encontro inesperado, em um lugar simples, e um gesto que ninguém jamais esqueceria. Antes de mergulhar nessa história comovente, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias como essa. Era uma tarde abafada de sábado, com o céu nublado e uma leve garoa tingindo o asfalto de tons escuros. Jair Bolsonaro, após semanas de compromissos intensos, buscava algo que nem ele mesmo sabia definir. Pegou o carro sem escolta, apenas com um segurança antigo que mais parecia um amigo. Rodou pelas ruas, sem rumo. Exato, com a mente tomada por lembranças e saudades do tempo em que a vida parecia mais simples. Foi então que, ao parar num semáforo próximo a uma comunidade na periferia de Goiânia, viu algo que lhe chamou a atenção. Um pequeno cartaz colado em um poste com letras borradas pela chuva trazia a frase: "Hoje, visita especial no Lar Esperança. Entrada livre." Por algum motivo, ele sentiu um impulso quase infantil de seguir a direção da flecha desenhada ao lado da frase. Era como se algo ali o chamasse. Em poucos minutos, estacionava em frente a uma pequena casa simples, com um muro baixo e o portão aberto. O letreiro de madeira acima da porta dizia Lar Esperança. E não havia ninguém do lado de fora, apenas algumas vozes ao fundo. Ele atravessou o portão, e o som suave de violão e risadas infantis começou a ficar mais claro. Eu ouçei, da área coberta, notou que várias crianças estavam sentadas em pequenos bancos de madeira, assistindo atentamente a um homem com violão no colo, falando com voz calma e um sorriso sereno. Jair reconheceu aquele sorriso na mesma hora. Era Ronaldinho Gaúcho. Sem câmeras, sem fãs, sem multidões. Apenas um homem diante de crianças, com os olhos brilhando e a alma leve. Ele usava uma camisa surrada, chinelos e um boné virado para trás. Parecia estar exatamente onde queria estar. Bolsonaro parou à entrada, sem fazer barulho. Ficou ali, observando em silêncio. Ronaldinho falava com um menino que havia perdido os pais em um acidente, meses antes. Contava como também já havia enfrentado perdas, quedas, dores. E como, mesmo nos piores momentos, uma mão estendida podia mudar tudo. O menino enxugava os olhos. Bolsonaro também. Minutos depois, o craque percebeu a presença do visitante calado ao fundo. Seus olhos se arregalaram por um segundo, e ele se levantou lentamente. As crianças se viraram curiosas, e uma delas sussurrou: "É o Bolsonaro?" Ronaldinho caminhou até ele, sem pressa. E quando ficaram frente a frente, o silêncio novamente dominou. Por um instante, Nau e Ram, o ex-presidente, e o craque do futebol, eram apenas dois homens. E nesse instante, algo profundo aconteceu. Ronaldinho abriu um sorriso e disse: "E aí, parceiro, o que te trouxe aqui?" Bolsonaro demorou a responder. Respirou fundo, olhou em volta e respondeu com a voz embargada: "Talvez. A mesma coisa que te trouxe, um chamado que a gente não entende, mas sente." Sem pensar, Ronaldinho o abraçou. Foi um abraço longo, firme, carregado de histórias. Não, de atos. As crianças aplaudiram sem saber exatamente por quê, apenas sentindo que algo especial estava acontecendo ali. E então, Bolsonaro foi convidado a sentar. Ficou entre os pequenos, como mais um, e ali ficou por horas. Ouviu, sorriu, chorou. Não havia seguranças, repórteres ou protocolos. Havia verdade. A tarde seguia, e o sol, mesmo escondido por nuvens carregadas, projetava uma luz dourada sobre o quintal simples do Lar Esperança. Jair Bolsonaro já havia se esquecido de tudo o que deixara para trás ao cruzar aquele portão. Os ruídos do mundo, as pressões do cotidiano, tudo havia se silenciado diante daquelas vozes infantis, da sinceridade nos olhos de Ronaldinho Gaúcho e da leveza daquele lugar. As crianças, encantadas com a presença de ambos, não tinham noção da grandeza da cena que presenciavam. Para elas, era apenas mais uma tarde com gente boa, como diziam. Sentadas ao redor dos dois, começaram a contar suas histórias. Uma menina de tranças longas contou como dormia com medo, até que chegou ao lar. Um garotinho de nome Breno disse que queria ser motorista de ônibus para levar as pessoas com segurança, igual o moço que me salvou do incêndio, afirmou. Bolsonaro ouvia, atento, e seus olhos marejavam em silêncio. Ronaldinho, ao lado,
Mantinha o braço apoiado no ombro de uma das crianças, com um olhar que misturava ternura e respeito. Eles não têm ninguém, sussurrou Ronaldinho, inclinando-se discretamente para Bolsonaro. Aqui, a gente tenta ser um pouco de tudo. Pai, amigo, escudo. Eu venho quando posso. Fico, cozinho, ensino a plantar. Eles precisam mais de atenção do que de doação. Jair assentiu com a cabeça. Estava visivelmente tocado. Pegou uma das cadeirinhas pequenas, virou-se para o grupo e perguntou, quase timidamente, posso contar uma história também? As crianças sorriram e fizeram que sim, como se estivessem prestes a ouvir um conto mágico. Mas o que veio foi algo diferente. Quando eu era jovem, ainda no exército, vi muitos homens desistirem. Gente boa, gente forte, mas a maior força, eu aprendi, não vem do braço, vem da fé. Fé em algo, um comandante me disse uma vez. Quando alguém olha para você com confiança, você se transforma. Ele olhou para Ronaldinho. E é isso que você faz aqui, com essas crianças. O silêncio tomou conta por alguns segundos. E então uma das crianças falou, com voz suave, a gente também tem fé no Senhor. A frase simples fez Bolsonaro abaixar a cabeça. Ele respirou fundo, enxugou os olhos e sorriu. Era como se aquele momento, vivido sem câmeras ou ensaios, fosse mais importante do que qualquer palanque que já pisara. Depois do lanche, feito ali mesmo, com pão caseiro e suco, Ronaldinho convidou todos para um momento especial no fundo do terreno, onde havia uma pequena horta. Ele mesmo havia ajudado a plantar as primeiras sementes. Hoje, as crianças cuidavam com orgulho dos tomates, alfaces e ervas. Era um pedaço de esperança nascido do barro. Aqui é onde a gente aprende paciência, explicou Ronaldinho. As coisas demoram para crescer, mas quando crescem, sustentam. Bolsonaro ajoelhou-se e começou a mexer na terra com as mãos. Um menino entregou-lhe uma enxada e disse, ajuda a cavar, tio. E ele cavou. Riu, brincou, sujou a camisa. Não havia qualquer vestígio do homem que a imprensa retratava todos os dias. Ali, era só Jair, um senhor de 60 e poucos anos, aprendendo com crianças a reaprender. O momento seguinte foi ainda mais inesperado. Já perto do entardecer, uma senhora muito simples, que ajudava como voluntária no local, aproximou-se com uma foto nas mãos. Era uma imagem antiga, de um rapaz fardado segurando uma criança no colo. Achei isso num baú de doações. Olha bem menos, disse ela, entregando a Bolsonaro. Ele pegou a foto, observou com atenção e congelou. Essa foto. Sou eu. Ronaldinho olhou, surpreso. É mesmo, cara. Como isso veio parar aqui? A senhora explicou que aquela foto estava num envelope deixado há anos, junto com outros objetos por alguém que nunca voltou para buscar. Ninguém sabia quem era, mas a foto permanecera ali, entre os papéis. Até aquele dia. Bolsonaro ficou calado por alguns segundos. Respirou fundo. Depois guardou a imagem no bolso da camisa com carinho. Às vezes a vida dá sinais. Eu não. Vim aqui à toa. Ronaldinho assentiu. Os olhos dele também estavam úmidos. Naquela noite, antes de ir embora, Bolsonaro se aproximou do portão e virou-se para o grupo. As crianças corriam atrás de um cachorro vira-lata. A senhora, voluntária, recolhia os copos do lanche. Ronaldinho ainda conversava com um adolescente no canto do quintal. Jair ficou ali, observando, como quem grava um quadro na memória, e pensou, há lugares que a gente entra para mudar alguma coisa, e acaba sendo mudado por completo. E ele já sabia, no fundo do coração, que aquela não seria a última vez. A noite caía sobre o lar Esperança como um cobertor suave, resfriando o calor do dia e trazendo um silêncio diferente. Não era o silêncio do cansaço ou da ausência, mas um silêncio carregado de paz. As crianças já estavam recolhidas, muitas adormecidas nos colchonetes espalhados pela sala principal. A luz fraca dos abajures criava sombras dançantes nas paredes, e o som distante de grilos compunha a trilha sonora da noite. Jair Bolsonaro e Ronaldinho Gaúcho ainda estavam ali, sentados lodo a lodo, em um banco de madeira no alpendre da casa. Observavam o céu estrelado. Entre eles, não havia pressa. As palavras vinham aos poucos, como quem saboreia um momento raro. Desses que não se repetem, você sabe, disse Ronaldinho com a voz baixa, já tive tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas o que mais me custou conquistar foi essa paz aqui. Bolsonaro olhou com atenção. O rosto do ex-jogador, tantas vezes visto em comemorações e multidões, ali estava desarmado, humano, quase frágil.
Eu entendo o que você quer dizer, respondeu Jair. A vida lá fora cobra demais da gente. Às vezes, nem sabem quem a gente é, só enxergam o que representamos. Ronaldinho assentiu com a cabeça. E por isso eu venho aqui. Porque aqui, ninguém espera show. Ninguém quer foto. Querem só escuta, abraço, presença. O silêncio instalou por alguns instantes. A brisa leve mexia as folhas da mangueira do quintal. E o aroma da terra úmida continuava presente, como um lembrete constante da simplicidade que habitava aquele lugar. Então Bolsonaro perguntou, sem rodeios, por que você começou isso tudo, Ronaldinho? O craque respirou fundo. Olhou para o chão antes de responder. Um dia, numa viagem ao Nordeste, vi um menino de uns 8 anos vendendo balas no sinal. Ele usava uma camisa velha da seleção, com meu nome nas costas. Quando me reconheceu, correu até mim, me abraçou e disse, você é meu pai dos sonhos. Aquilo me desmontou. Voltei para casa e chorei. Pensei, se eu posso inspirar assim, por que não fazer algo de verdade? Bolsonaro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era uma história que jamais ouvira. E o mais impressionante, nada daquilo havia sido contado à imprensa, nem usado como imagem. Era real. E o senhor? Ronaldinho perguntou, com curiosidade genuína. O que faz o senhor continuar mesmo depois de tudo? Jair sorriu, mas com melancolia nos olhos. Acho que é a sensação de que ainda posso fazer diferença, mesmo que seja para uma pessoa só. Às vezes a gente se acostuma a pensar grande demais e esquece que o impacto real está nas coisas pequenas. Como hoje, Ronaldinho olhou para ele com respeito e disse, então você entende. A verdade, grandeza não está nos palácios. Está na varanda de uma casa como essa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, até que uma senhora apareceu discretamente à porta. Meninos, disse ela, sorrindo. Vocês não querem um café com bolo de fubá? Os dois riram, como se voltassem no tempo. Na cozinha simples, com móveis antigos e xícaras descascadas, sentaram-se os dois. O café foi servido, o bolo cortado em fatias generosas, e a conversa mudou de rumo. Falaram de infância, de medos antigos, de família, de fé. E ali, entre goles de café quente e lembranças, algo aconteceu. Ronaldinho levantou-se, foi até um armário velho num canto da sala e voltou com uma caixa de madeira. Nunca mostrei isso para ninguém, disse ele. Mas hoje acho que é o momento. Bolsonaro olhou curioso. Ronaldinho abriu a caixa. Dentro, havia dezenas de bilhetes escritos à mão, por crianças e jovens que passaram pelo Lar Esperança. Mensagens simples, mas carregadas de emoção. Obrigado por me ouvir. Hoje eu não chorei. Você é meu herói. Eu consegui dormir pela primeira vez. Jair tocou os papéis com cuidado, como quem manuseia relíquias. Isso é ouro, disse ele, com a voz embargada. Isso aqui é o que me segura, respondeu Ronaldinho. Sempre que penso em parar, leio uma dessas. A emoção tomou conta novamente. Bolsonaro não conseguiu conter as lágrimas. Levantou-se, olhou ao redor e disse, esse lugar precisa ser mantido. Precisa crescer. Me deixe ajudar. Ronaldinho, surpreso, perguntou. Você fala sério? Mais do que nunca, eles apertaram as mãos. Sem contrato, sem câmera, só um acordo de honra. Naquela noite, antes de partirem, Jair pediu para dar uma volta sozinho pela casa. Caminhou devagar por cada cômodo. Olhou os desenhos nas paredes, os brinquedos quebrados, os colchões com nomes rabiscados. Parou em frente a um espelho rachado no banheiro e olhou seu próprio reflexo. Então disse, baixinho, talvez eu tenha vindo aqui pensando em oferecer algo, mas fui eu quem ganhou. Ao sair, Ronaldinho o esperava no portão. Eles se despediram com um abraço silencioso. Volta quando quiser, disse o craque. Eu voltarei, respondeu Jair. E voltou a olhar, uma última vez, para o Lar Esperança. Agora não era só um abrigo. Era um lugar onde duas histórias se cruzaram e jamais seriam as mesmas. No dia seguinte ao encontro entre Jair Bolsonaro e Ronaldinho Gaúcho, algo começou a mudar de forma quase imperceptível, como uma brisa que antecede uma tempestade de esperança. Ainda antes do sol nascer, Jair acordou em sua casa, de olhos abertos fitando o teto por longos minutos. As imagens da noite anterior passavam por sua mente como se tivessem sido parte de um sonho bom. A risada sincera de Ronaldinho, o cheiro do bolo de fubá, os bilhetes guardados com carinho, a pureza dos pequenos dormindo em colchonetes puídos. Aquilo tudo mexera com ele de um jeito que poucas coisas conseguiram nos últimos anos.
sem aviso. Ligou para um de seus amigos de confiança, um pequeno empresário do ramo de materiais de construção. Eu preciso de tudo, disse ele direto, desde sacos de cimento até tinta para a parede infantil. E rápido. O amigo, confuso, quis entender melhor. Mas Bolsonaro foi breve. Confia em mim. Vai valer a pena. Na mesma manhã, caminhões começaram a se movimentar. Mas nada de grandes anúncios. A movimentação era discreta, como ele havia prometido. Bolsonaro, com boné e camisa comum, chegou de volta ao Lar Esperança dirigindo ele mesmo um dos veículos menores, com o porta-malas abarrotado de brinquedos, panelas novas e alimentos. Ronaldinho, que não esperava vê-lo tão cedo, correu até o portão com um sorriso de quem reconhece a surpresa mais bonita da vida. Ué, achei que a visita de ontem já tinha sido generosa demais, brincou o ex-jogador. Aquilo foi só o começo, respondeu Bolsonaro, sorrindo também. Agora é hora de colocar a mão na massa. E colocaram, durante dias, sem permitir que as notícias escapassem, Bolsonaro, Ronaldinho e um grupo de voluntários, muitos dos quais nunca tinham sequer se aproximado do mundo político ou dos gramados. Começaram uma transformação silenciosa. Reformaram um telhado que pingava em dias de chuva. Reaproveitaram materiais para criar novos quartos. Construíram um pequeno parquinho no quintal Durham Livers. Pintaram paredes com cores vivas e desenhos, feitos por artistas locais. E onde antes havia cheiro de mofo, agora havia perfume de tinta fresca e bolo requeimado. Mas a verdadeira transformação não foi material. Foi nas pessoas. Os jovens internos, antes calados, começaram a falar, a sorrir, a cantar de manhã, enquanto varriam o pátio. Sentiam-se vistos, ouvidos, importantes. Uma adolescente chamada Letícia, que quase nunca tirava os olhos do chão, se aproximou de Bolsonaro no fim de uma tarde e disse, com a voz tímida, Senhor, eu nunca pensei que o senhor fosse ser. Assim Jair se agachou até ficar na altura dos olhos dela, assim como, gentil. Ele ficou em silêncio. Sorriu apenas, e Letícia correu de volta para dentro da casa com um brilho novo nos olhos. No fim daquela semana, houve um pequeno evento, improvisado para celebrar as melhorias. Não era um evento no sentido tradicional. Não havia palco, nem microfones, nem fotógrafos. Apenas um jantar simples à luz de velas de emergência, feito com arroz, frango assado e um bolo improvisado em formato de coração. As crianças prepararam uma pequena apresentação de agradecimento. Cantaram uma música antiga, dessas de roda, desafinada, mas com emoção de sobra. Ronaldinho tocou um violão desafinado, rindo enquanto errava as notas. Bolsonaro batia palmas, encantado com a leveza daquele momento. Era como se o tempo tivesse voltado. Como se, por algumas horas, o mundo lá fora não existisse. E foi ali, naquela noite, que Ronaldinho teve uma ideia. Jair, disse ele, enquanto comiam. E se isso aqui não fosse um ponto final, mas o começo? Como assim? E isso é de criasse outros lugares como esse, em outros estados, com outras pessoas, mais mãos, mais histórias. Bolsonaro olhou por um instante e respondeu com a naturalidade de quem sabe a importância de um sim no momento certo. Então vamos fazer. Nos dias seguintes, com o auxílio de pequenos parceiros, amigos próximos e voluntários apaixonados, nasceu o Projeto Refúgios, do Recomeço. Um movimento, não uma instituição. Um laço entre pessoas de diferentes áreas, que queriam se unir por algo maior do que si mesmas. E tudo começou naquele banco de madeira. Sob a luz fraca do alpendre do Lar Esperança, os dois homens, agora amigos, não sabiam o alcance do que estavam fazendo, mas sentiam. E às vezes, sentir é mais importante que entender. No fim daquele dia, ao se despedirem mais uma vez, Bolsonaro virou-se para Ronaldinho e disse, acho que essa foi uma das coisas mais importantes que já fiz na vida. Ronaldinho apenas respondeu, e eu achava que sabia o que era ser ídolo. Eles se abraçaram. Um abraço que selava um novo capítulo para ambos. E o que começou como um encontro inesperado estava se tornando um legado. Meses se passaram desde aquela noite mágica na Casa Esperança. O que havia começado como uma simples visita transforma-se em um movimento silencioso, porém poderoso, que se espalhava como uma chama de esperança por vários cantos do país. Os refúgios do Recomeço não eram anunciados em outdoors. Tampouco estampavam capas de jornais, mas estavam ali, firmes, funcionando com amor, voluntariado e humanidade. Ronaldinho e Bolsonaro, unidos por uma causa improvável, passaram a visitar essas casas sempre que podiam, às vezes juntos, às vezes separados, mas com o mesmo propósito. Levar dignidade, escuta
e um empurrão sincero para quem havia perdido o rumo. Os lares começaram a surgir em pequenas cidades esquecidas pelo mapa. Em favelas urbanas, cada novo abrigo era erguido com a ajuda de pedreiros voluntários, comerciantes locais, doações anônimas. Um deles, no sertão nordestino, recebeu o nome de Casa da Luz. Outro, em Minas Gerais, foi batizado de Novo Caminho, e em cada um deles, uma parede era reservada para desenhos e recados deixados pelos moradores que ali passaram. Eram memórias vivas, pintadas com cores fortes, como o coração de quem acredita de novo. Bolsonaro, apesar de toda a sua vivência pública, parecia renascer a cada abraço recebido nesses lugares. Em uma tarde chuvosa no interior do Pará, ele conheceu Davi, um menino de 9 anos que vendia bombons no sinal, e foi resgatado de uma vida de abandono. Davi o olhou nos olhos e disse: "Tio, aqui é a primeira vez que me chamam pelo nome, e não de moleque." Essa frase ficou com ele por dias. Ronaldinho, por sua vez, resgatava a leveza. Tocava violão nos almoços comunitários, organizava campeonatos de peteca com as crianças, e mesmo quando não falava muito, sua presença era uma festa silenciosa. As pessoas não o viam mais como uma lenda dos gramados, mas como alguém que entendia a dor delas. E essa conexão era real, crua, sem máscaras. Mas foi em um desses reencontros com Bolsonaro, numa cidadezinha no interior do Paraná, que a dimensão de tudo veio à tona. Sentado sob um pé de mangueira, vendo as crianças brincarem com carrinhos improvisados de garrafa PET, Ronaldinho olhou para o amigo e disse: "Eu sempre pensei que minhas maiores vitórias foram dentro dos estádios. Mas eu estava errado. E eu achava que meu maior legado seriam as leis, os discursos, as decisões. Mas nada disso se compara a isso aqui." Ambos riram. Riram com o peito leve. "Isso aqui é o que fica menos", completou Bolsonaro. Foi nesse momento que uma senhora se aproximou com um bule fumegante de café e 2 copos de plástico nas mãos. Chamava-se Turiza. Era viúva. Morava nos fundos da nova casa de apoio da cidade e ajudava cozinhando para os internos. "Moços, eu só queria agradecer, não por mim, que já vivi bastante, mas por aquele ali", disse ela, apontando para um rapaz sentado no canto do quintal. "Meu neto estava perdido. Hoje voltou a estudar. Ele diz que vai ser professor." Eles se entreolharam. A garganta travou. Não foi preciso dizer nada. A emoção, mais uma vez, invadiu o peito dos dois. Na despedida, como sempre, Bolsonaro agradeceu o café, prometeu voltar e saiu andando devagar. Ronaldinho, com o violão nas costas, foi atrás. Quando chegaram ao carro, Ronaldinho virou e perguntou: "E se um dia ninguém souber que a gente fez isso?" Bolsonaro sorriu: "A gente não está fazendo para ser lembrado. Está fazendo para que eles possam esquecer o que sofreram." E naquele instante, com o sol se pondo no horizonte e os sons das gargalhadas infantis ao fundo, os dois souberam, sem sombra de dúvida, que estavam onde deviam estar. A emoção do encontro, ela virou estrada. E essa estrada, agora, seguia adiante, sem fim. Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o nosso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E aproveita, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos espalhar juntos essa corrente do bem.